Boa tarde, amores da minha vida. Boa tarde. Boa tarde, equipe. Começar mais um Vida Melhor, né? Começar uma semana, renovar as nossas esperanças, lembrar do nosso foco e agradecer ao nosso bom Deus por mais uma oportunidade. Tristeza? Manda embora. Olha, ela pode até chegar no coração. Quando a gente deixa a tristeza dominar, é que é o problema. Não deixa ela dominar seu coração, manda embora. Sabe que quando a gente deixa a tristeza dominar, a gente perde de vista as bênçãos e os cuidados de Deus. A dor, a angústia podem nos fazer esquecer as promessas divinas e a esperança que Ele nos dá. Acompanhe nosso momento de palavra do dia, palavra que nos abraça, com arte piedosa. Roda o VT. Palavra do dia. Nós somos feitos para amar, praticar as virtudes, conhecer a verdade e, com heroísmo, fazer coisas grandes. E por culpa da tristeza, deixamos de ver coisas belíssimas ao nosso redor. Ficamos cegos para tantas coisas que Deus generosamente nos dá. Nossa família, a natureza, os amigos. Mas, na verdade, a tristeza pode ser algo bom. Como assim algo bom? Sim, como se fosse uma saudade interior. Uma solidão para percebermos que perdemos o maior dos bens, a amizade com Deus, por causa dos nossos pecados. E essa saudade nos leva a fazer o caminho de volta, porque esse amigo está sempre à nossa espera e nunca desiste de nós. Entendi. Pois é, eu realmente estava sendo muito egoísta. Você vê, né? A gente não para pensar no quanto a gente pode estar sendo egoísta quando deixa a tristeza tomar conta da gente. A tristeza pode indicar afastamento de Deus. Em alguns momentos, a tristeza revela que precisamos nos reconectar com Ele. É um convite para buscar força e orientação divina sem culpa ou sem vergonha. Eu fico me lembrando, quando eu assisto a esse episódio, que, aliás, depois você pode baixar a Arte Piedosa completa, assistir o episódio inteiro. Eu me lembro muito daquele momento em que Jesus seria crucificado, seria condenado, e que os discípulos caíram em sono profundo, provavelmente pela tristeza. E que Jesus fala, não é para dormir, é para orar. É para orar, é para colocar o joelho no chão e é abrir o coração e se desmanchar na presença de Deus. Porque a alegria do Senhor restaura a vida. Deus cuida das nossas lágrimas. Deus transforma nosso choro em alegria. A presença de Deus pode nos trazer consolo. Pode e vai renovar o seu ânimo. Mesmo em meio à tristeza. Com a presença de Deus, a gente sente paz. A gente fortalece a fé. Na presença de Deus, a gente segue com esperança e com serenidade. É só em Deus que a vida fica cada vez melhor. Tá bom? Ó, hoje o programa tá maravilhoso. Sabe aquela tosse que tá insistente, aquele pigarro? Você fala, gente, mas eu fiquei doente tem um mês, ela não vai embora. A gente vai entender o porquê que isso tá acontecendo e quais são os cuidados para você melhorar de vez, tá bom? Tem hoje um momento vintage, a gente voltar no tempo. De que ano você sente saudades? Eu sinto saudade de 1980. Ei, tempo bom, eu tinha 10 anos naquela época. Eu ia festinha desse jeito, mostra pra gente, Carlinhos. Festinha simples, gente, que tinha docinho colorido, que tinha bolinho cortado, que tinha tuba. No Rio não tinha Itubaína, tinha Mineirinho, que era um outro, tinha Crush. Ei, mas aqui em São Paulo tinha Itubaína, né? Cada lugar tinha um refrigerante diferente. Eu sei que o pessoal lá de Macaé tinha moranguinho. Tempo bom. Gente, hoje vai aprender a fazer um bolo para relembrar esse tempo, que é de refrigerante de laranja. Ó. Agora, para quem quer deixar a casa mais bonita e charmosa, a gente vai aprender um passo a passo de almofada em juta para dar aquele toque rústico à decoração. Ainda uma conversa seríssima sobre quantas e quantas vezes a gente tenta mascarar ou negar os problemas. Colocando tudo embaixo do tapete,
A gente vai falar sobre a importância de encarar os desafios de frente para seguir novos caminhos no nosso momento de amor exigente. Tá certo? Até 2h30 da tarde eu tô com você. Acabei de postar um videozinho agora no meu Instagram, que é Cláudia Tenório Oficial, e eu quero que você vá lá e deixe o seu comentário. Ó, hoje eu quero mandar aquele beijo especial que você tá me pedindo, aquele beijo para alguém que você ama. Mas deixa o recadinho lá. Tô esperando agora, é para deixar agora. Vai lá, Cláudia Tenório Oficial. Nosso Instagram, para você mandar perguntas também para o programa, Vida Melhor Oficial. Estamos transmitindo ao vivo pelo nosso canal no YouTube, Rede Vida ao Vivo, para qualquer lugar do planeta. Compartilhe, inclusive, com quem você ama, que esse programa é sério e a gente só fala de assuntos que são relevantes para a nossa vida. Tem muita gente que coloca sujeira embaixo do tapete, os problemas guardados a 7 chaves. Ninguém pode saber, ninguém pode perceber, ninguém pode palpitar. De certa forma, algumas pessoas realmente não precisam saber, algumas pessoas também não têm base para palpitar. Quando a gente fala de dependência química, então a coisa fica mais séria. O problema é sério e precisa ser ouvido por quem entende do assunto. E é por isso que toda segunda-feira eu trago aqui voluntários de amor exigente. Tá? Para quem não conhece, Amor Exigente é uma ONG que existe desde 1984, levando apoio e orientação aos que sofrem com a dependência química, adictos ou familiares. Eles trabalham com reuniões semanais, com foco, com metas e com transformação. Gente, as famílias realmente mudam. São 41 anos de história marcados por muitas transformações. E hoje a gente fala sobre como encarar os problemas para transformar. E eu recebo 2 queridos, Rogério Nastri, que é diretor de comunicação de Amor Exigente, e Vanessa Sola, que é psicóloga especialista em dependência química. Sejam bem-vindos. Vanessa, quanto tempo, né? Tava com saudades. Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui, Rogério. Seja bem-vindo, obrigada por estar aqui também. Sentar aqui para a gente conversar. Esse final de semana, meninos, deixa eu contar um negócio para vocês. Eu assisti uma série, tem 2 temporadas. Eu até coloquei lá no meu grupo de Amor Exigente, indicando para a turma. Eu achei maravilhosa. Ela nem é nova, não. Ela é curtinha. Que chama Tudo Pede Salvação. Você já assistiu? Não, ainda não. Ah, vocês, família Amor Exigente, precisam assistir. Eu achei tão interessante, porque a gente meio que como nos grupos, a gente vê o comportamento dos pais, o comportamento do adicto, né? É uma história interessantíssima que acontece dentro de um hospital psiquiátrico, que tem dependentes químicos e tem pessoas com outros tipos de transtornos. Mas muito interessante. Ai, que interessante. Deixo já essa mesmo. dica de antemão para você que está assistindo ao programa. E vocês, como estão? Como foi o final de semana? Cada vez melhor, como dizia o Amor Exigente. Cada vez melhor. Essa é a resposta que Amor Exigente sugere para toda a família Amor Exigente. Agora, cada vez melhor precisa ser de verdade. E pode ser de verdade quando, Vanessa? Bom, quando a gente não foge aos problemas do dia a dia, porque estar cada vez melhor não quer dizer que a gente não tem desafios durante a nossa semana, durante o nosso dia, que precisa ser enfrentado, né? Então, cada vez melhor depende muito da autorresponsabilidade, da gente de fato encarar o nosso dia a dia, os desafios que eles apresentam e ver naquilo que eu posso mudar, né? A oração da serenidade fala muito isso, né? E entregar aquilo que não cabe a mim, né? Então, estar cada vez melhor é estar muito conectado com aquilo que a gente precisa fazer, sem colocar sempre embaixo do tapete, né? Porque é isso que a gente fala quando a gente está falando de negação, né? Negar, ela é uma atitude psíquica importante num primeiro momento, né? Quando a gente nega um problema, ao contrário do que geralmente a gente entende, as pessoas entendem, acha que quem está negando não está fugindo do problema. Na verdade, negar é uma forma de enfrentar o problema. Uma primeira maneira de enfrentar o problema, porque a gente precisa primeiro colocar uma barreira ali, tentar se defender da dor emocional que determinado desafio ou determinado problema nos causa. Então, num primeiro momento, ela é bem-vinda, a negação. O problema é a gente ficar presa na negação. Aí, aquilo que veio para nos ajudar, para a gente ir assimilando aos poucos o problema, ele se torna por si só o problema, né? A negação se torna o problema. O que era para ajudar, acaba o tiro saindo pela culatra, né? Acaba
trazendo mais problemas do que ajudando. Então, é uma atitude importante num primeiro momento, mas a gente precisa dar um salto à frente, não dá para ficar só na negação. A partir desse momento, a gente vai precisar encarar, para se quiser realmente transformar essa situação que está se apresentando, né? Perfeito. Eu consigo claramente imaginar a negação que um dependente químico faz, que ele é aquele que fala, não, eu não tenho problema com droga, só uso de vez em quando, e a hora que eu quiser parar, eu paro, né? Ele já tem esse textinho pronto. Mas o que seria negação, já que estamos falando com tantos pais, mães principalmente, né? O que seria negação para um familiar? O familiar nega como? Esconde esse problema de que forma? Bom, é uma frase clássica deles, né? Primeiro que a negação é uma atitude de todos, mas quando a gente enfrenta um problema que é tão carregado ainda de estigma, isso tende a tornar mais forte ainda esse mecanismo, que é um mecanismo de defesa, né? Ele está nos defendendo e nos protegendo da instabilidade que esse problema vai trazer. Então, uma das formas é dizer assim, ele está num mau momento, isso é uma forma de negação. Não, ele só usa de vez em quando, ou ele está passando por uma má fase, isso vai passar. Ou todo adolescente, pensando nos adolescentes, todo adolescente usa. Hoje todo mundo usa drogas, todo mundo usa álcool, né? Lembrando que álcool é droga, mas enfim, todo mundo usa. Então, isso são formas de negar. Negar não é só dizer isso não está acontecendo, é minimizar, é tentar atenuar o problema, tornando ele menos importante do que de fato ele está se apresentando. Então, uma frase clássica é essa, olha, é uma fase, isso vai passar. Né? E é preciso entender também, Cláudia, que quando a gente nega, a gente não está negando a realidade em si, porque isso todo mundo está vendo, a família está vendo, ela não está falando, não, ele não está usando, sendo que ele está usando. O que ela está tentando negar é o significado que aquilo tem para ela. Porque quando a gente descobre no seio familiar que tem um problema de dependência química, de uso de droga problemático, aquilo adquire um sentido para a gente. Aquilo tem algum significado. Por exemplo, será que eu ver o meu filho usando significa, na cabeça do familiar, né, que eu fui uma má mãe, que eu não eduquei direito, que eu não cuidei direito? Então, não é o uso que eu estou tentando negar, mas o sentido que aquilo acarreta. Então, quando eu falo para as pessoas, ou para mim mesma, né? Isso é uma fase, isso vai passar. O que eu estou dizendo assim, eu não sou uma mamãe. Isso é só uma fase, vai passar. Porque se vai passar, então está resguardado de que eu fiz tudo certinho. Então, é o sentido que a realidade adquire para nós que a gente tenta negar. Tenta negar para se proteger, né? Vamos lembrar que a negação é um mecanismo de defesa psíquico, é uma atitude psíquica muito comum que a gente usa quase que diariamente para tentar manter um pouco da estabilidade emocional e mental também, né? Porque diante de uma situação muito grave, vamos dizer assim, ou que mobiliza na gente esse significado que nos afeta de uma forma muito profunda, a primeira tentativa é tentar atenuar. Isso é sobrevivência psíquica, sobrevivência emocional, não é sobrevivência física, né? Para que a gente consiga manter um mínimo de equilíbrio para conseguir continuar no dia a dia. Então, é o sentido da coisa em si que a gente nega, o sentido que aquilo tem para a gente que a gente nega, e não necessariamente a realidade, porque a realidade está ali, está escancarada, né? Eu estou tentando mudar aquilo que eu estou pensando sobre a realidade, né? Interessante, porque aí no Amor Exigente, uma das primeiras coisas que eu aprendi é que a gente tem que jogar a culpa fora. Eu aprendi que não existe culpado. Então, no caso, como é que essa mãe vai para o Amor Exigente? Isso é mágico? Ela chega lá e ela fala assim, o problema não sou eu não sou uma mamãe, então como é que é isso? Não, é todo um trabalho, né, de desconstrução de algumas crenças também. A crença sobre o próprio uso e a crença sobre o que é cuidar e educar. Porque realmente, culpa, quando a gente fala em culpa, a gente está instituindo de que aquela situação não tem mudança, né? Culpado, ou você é punido ou você é absolvido, né? Só tem duas opções. Agora, quando a gente fala sobre responsabilidade, então a gente está falando de que é possível fazer alguma coisa. O que vai depender, obviamente, do caso a caso.
né? Então, qual é a parte que eu tenho responsabilidade naquela situação? Quando uma família vai, por exemplo, buscar um amor exigente, um grupo de mútua ajuda, ela já deu um primeiro passo, porque ela está reconhecendo que é possível fazer algo, né? Só que é um engano, Cláudia, achar que quem está em tratamento ou frequentando um grupo, ou mesmo num tratamento profissional especializado, terapia, algo do tipo, não está em negação. Mesmo famílias que estão frequentando amor exigente ou que fazem terapia familiar ou os usuários que fazem o tratamento, eles podem estar em negação. Por exemplo, é muito comum familiares num grupo de amor exigente dizer: o meu caso não é tão grave quanto o da fulana aqui. Você já teve essa sensação? Já pensou assim? Sim, sim, com certeza. Na verdade, eu acho que o amor exigente é fantástico nesse ponto. Por quê? Porque as pessoas chegam adoecidas, né? As pessoas chegam se sentindo sujas. E aí elas começam a falar. Falar é o ponto mais importante, pôr para fora. Então, o que acontece? Marido num grupo, mulher no outro grupo, filho em outro grupo, ninguém fica junto, separados. E o que acontece? Aí nós vamos trabalhar. Quando ela vai na terceira, quarta reunião, que ela colocou para fora todas aquelas pedras que ela tinha na mochila, aí ela começa a entender que se ela não tomar uma atitude, ela não vai mudar. A Vanessa perguntou, aí eu joguei para você, né? Se você falou que as pessoas negam falando ou imaginando, pensando, meu problema não é tão grave quanto o dela. E aí eu perguntei se você já viveu isso, se você já teve esse pensamento, meu problema não é tão grave quanto o dele. Eu já frequentei grupo de amor exigente e eu já contei isso para vocês, não por um problema de dependência química, mas para conhecer de perto o programa e também para tratar a minha dificuldade de dizer não. Eu sempre fui uma mãe muito preocupada em estar fazendo o meu melhor, mas eu via que em muitos momentos eu era permissiva e que dizer não era muito dolorido. Eu sofria muito de ter que falar para os meus filhos: hoje não vai ter, vai colher a consequência da sua escolha. Era muito sofrido para mim. Não só para os meus filhos, para as minhas relações todas. E no amor exigente, durante algum tempo, eu fiquei em negação do tipo, meu problema não é igual ao deles, eu nem sei se eu deveria estar aqui. Mas depois, quando eu caiu a ficha, como é que foi? O contrário da negação é aceitação. A minha aceitação foi olhar e falar assim, eu sou igual, eu tenho dificuldade de dizer não. Se eu não mudar agora, eu vou enfrentar um problema bem grande como ele está enfrentando no futuro. Isso seria aceitação. Sim, perfeito. E é verdade, óbvio que tem níveis de gravidade, né? Tem casos que são mais graves, outros nem tanto, mas você comparar, falar assim, vamos supor, o problema do meu filho não é crack, é álcool. Como se ser álcool fosse menos pior do que crack, né? Mas dependendo do nível de gravidade, você tem alcoolistas que estão num nível de degradação tão grande quanto um usuário de crack, por exemplo. Na verdade, o codependente, que é o familiar que envolve o dependente químico de alguma forma, ele tem as mesmas características. Por isso que eu falei dessa série, porque eu fiquei olhando pai e mãe, o comportamento deles, falei, gente, igualzinho, minha turma toda lá de amor exigente, né? Muito interessante. Você que está procurando uma psicóloga especialista em dependência química, ela é fera. A Carolina Mendes está dizendo assim, boa tarde, meu filho começou a esconder algumas coisas de mim, como quem sai e para onde vai. Já percebi pequenas mentiras, gostaria de saber se é hora de buscar ajuda antes que tudo saia do controle. Bom, a resposta já está na pergunta, né? Ela mesmo está dizendo, né? Antes de piorar a situação, é o momento de buscar ajuda, né? Porque muito do comportamento codependente de alguns familiares tem por trás exatamente o mecanismo de negação. Quando a gente tenta ficar atenuando uma problemática, por inúmeros motivos, por vergonha, por preconceito pessoal ou por medo do julgamento alheio, o que a gente vai fazendo é assumindo responsabilidades pelo comportamento alheio, pelo comportamento do outro. Então, vai exigindo cada vez mais da gente um trabalho cognitivo e mental para tentar manter tudo normal, né? Dentro de uma normalidade. E é aí que, de repente, um familiar começa a se engajar num comportamento codependente. Porque para não aceitar a realidade como ele, pela negação, pelo mecanismo de negação que está atuando nele, ele vai tentando minimizar os comportamentos do dependente, atenuando, assumindo responsabilidades pelo dependente. E aí, obviamente, o problema vai crescendo.
né? E vai crescendo. E vai Como é que o amor exigente poderia ajudar a Carolina? Ela chega lá no grupo e aí, o que ela vai aprender? Ela primeiro vai aprender a colocar para fora o problema dela, porque a grande dificuldade das pessoas é colocarem claramente qual é o seu problema. Né? Quando as pessoas são claras, o grupo de apoio tem experiências incríveis. E aí ela começa a ouvir a história de cada uma e começa a ver aonde se encaixa. Né? Lembrando que não é só droga, substância, tem a droga de comportamento. Sim. Então, que tem muitos adolescentes, por exemplo, que não estão usando droga, mas estão usando droga de comportamento. Que isso acaba com a família, né? É, uma pequena mentira já é uma preocupação, é um comportamento que você não deve aceitar. Vá para um grupo, você vai amar. Eu estou te falando por experiência própria, tá? Próxima pergunta é da Giovanni Ferri. Meu irmão segue o tratamento, está há bastante tempo sem usar drogas, mas começou a se afastar da família. Tenho medo de uma recaída. Como podemos oferecer apoio sem que ele se sinta pressionado ou julgado? É muito interessante, né? Porque quando a gente fala desse tipo de problemática, a gente olha a questão dela, né? Sem que ele se sinta pressionado ou julgado, né? Então, qual é a preocupação de fato? Será que é isso que ela está expressando? Será que a preocupação é realmente com ele se sentir julgado ou pressionado? Ou há uma resistência por parte da família de poder ser mais incisiva e contundente na oferta de ajuda? Se fosse qualquer outro tipo de problema de saúde que não fosse psíquica e comportamental, essa pergunta não estaria sendo colocada, por exemplo. Então, mas quando envolve algum transtorno ligado à parte psiquiátrica, afetiva, emocional, a gente sempre fica cercado de um cuidado que acaba sendo negligência, na verdade. Não é cuidado, é negligência. Então, ela precisa ir para além da questão de ser, ele vai se sentir pressionado ou julgado. Bom, se ele está com um problema, então a gente tem que ofertar de uma forma muito clara e objetiva a ajuda. Né? E sem a preocupação dele estar se sentindo pressionado. É tão interessante, Amor Exigente me ensinou isso, né? Que quando a gente faz pelo outro o que o outro é capaz de fazer, a gente diminui o outro. Você vê a preocupação dela, é como se ele fosse mais frágil que todos os outros da família. Toda a família pode sofrer, toda a família pode perder o sono, preocupada, porque está vendo que ele está com um comportamento diferente, mas ele não pode se sentir julgado ou pressionado, porque senão, o que pode acontecer com ele? Ele é fraco, ele é frágil, né? Olha, isso não vai dar conta, né? Como se fosse dar conta. Amanda Felt diz, meu marido começou a beber mais. Eu tento ignorar para evitar discussões. Tenho receio de como ele pode reagir se eu confrontá-lo. Como enfrentar o problema? Bom, é a mesma situação anterior, né? Então, isso é assumir a responsabilidade pelo comportamento alheio, né? Não é responsabilidade dela como ele vai reagir, ela não tem controle sobre a reação dele, como ele vai ouvir aquilo que ela vai levar até ele, a crítica que ela vai fazer ou a oferta de ajuda. O que ela pode fazer é o que está sob o controle dela, é ir conversar, falar do quanto que ela está preocupada, o quanto que aquele comportamento dele está desagradando ela e que ela está ali à disposição para ajudá-lo, se for do querer dele. Se ele estiver disposto, e é isso que a gente fala muito, né? Todas as ações da família têm que ser no sentido da ajuda e não do incentivo ou do encobertamento do comportamento dele de uso, né? Então, se é para ajudar, a família vai se colocar ali de uma forma muito clara e objetiva, olha, pode contar comigo. Agora, se é para manter o seu comportamento de uso, não conte. Então, ela tem que ser muito clara e dizer a ele como ela está se sentindo e que ela está percebendo que tem um problema acontecendo. Perfeito. Amanda, vai para um grupo de amor exigente, né? Porque vai ser super útil. Eu só vou te dar um conselho. Não converse com seu marido se ele tiver dado o primeiro gole. Não. É na sobriedade. Tá num momento que ele não bebeu, que tá tranquilo, aí é a hora de você falar de forma muito clara. E não acusando, né? Você tá bebendo. Não, fala de você, do que tá te incomodando e do que você não aceita. Perfeito, Cláudia, exatamente isso. Então vamos lá, próxima pergunta. Obrigada, Amanda, e tudo de bom aí para você. Carla Nery, olá, boa tarde. Meu filho se afastou dos amigos e agora passa tempo com pessoas que não conheço. Algumas vezes ele chega alterado em casa. Meu marido já tentou conversar sobre, mas ele nega tudo e diz que nada mudou. O que fazer? Você já passou por isso, Rogério? Claro que sim. O início dos nossos adolescentes, né, com o uso de substância é terrível, né? Principalmente no que tange maconha, que é uma droga perturbadora. Né? Então, quer dizer, a gente acha que
sabe resolver e não sabe. Não sabe. Então, o que acontece? Você começa a querer falar nas horas erradas, como você falou. Não se fala nas horas erradas, não adianta, não tem... Porque a briga, ele é especialista em brigar, nós não somos. Então você tem que entender tudo isso. E isso realmente, no meu caso, quem mostrou para mim foi o grupo de apoio. Mostrou as etapas que deveriam ser feitas, o quanto eu deveria me fortalecer para que eu pudesse tomar uma atitude. E a atitude deve ser tomada quando você tiver muita certeza do que você quer. Agora, o grupo, ele tira aquela dor. As pessoas sofrem, as pessoas choram e a gente percebe que quando a pessoa dá uma esperança de fique no grupo, 4, 5, 6 reuniões, que começa a mudar. Agora, é fantástico quando a pessoa dá o primeiro passo, quando ela volta do grupo e fala, eu dei o primeiro passo e resolveu muita coisa. Não resolveu o problema da dependência química, mas resolveu o problema do sofrimento. E às vezes até resolve rapidamente o problema da dependência química. O que você falaria para Carla Neri? O marido já tentou conversar, mas ele disse que nada mudou, e aí ela quer saber o que ela faz. Não, a busca por um grupo é muito importante, porque isso fortalece, né? O problema é que também, por causa da negação, a família se isola muito. Muito do isolamento familiar, o que está por trás é a negação que ela está vivendo sobre a problemática. E lembrando, negação não é dizer que não está acontecendo nada, mas é minimizar ou ficar tentando evitar o confronto com a situação, né? Com aquilo que está sendo desafiador. Então, buscar um grupo, a comunidade fortalece, porque ela vai vendo que não é só ela que está passando por aquilo. E ela vai aprendendo jeitos, através das experiências dos outros familiares, de como poder abordar isso. Mas, sem dúvida, Cláudia, aquilo que você falou é imprescindível, é a conversa num momento de sobriedade dele. E eu preciso estar muito clara qual é a mensagem que eu quero transmitir e falar sempre, sempre, sempre na primeira pessoa. Nunca acusando. Olha, você está fazendo, você... Não, eu estou me sentindo, eu estou percebendo, eu estou sofrendo e não você está me fazendo sofrer. Eu estou sofrendo vendo o seu comportamento. Ou eu estou preocupada, não é? Você está me trazendo preocupações. Porque quando a gente ataca, o outro vai fazer o quê? Se defender. Se defender. E aí não tem diálogo. É comum, deve ser um começo. E é interessante que mãe conhece filho, né? Aí ela fala assim, olha, ele chega algumas vezes alterado em casa. Tá andando com uma turma que ela não conhece. Ele chega alterado. E aí ela tá tentando, será que é alguma coisa? Mas a mãe sabe. É comum o adolescente, o jovem, negar? Ah, sim, né? Se acha droga nas coisas dele, a droga é do amigo, eu só estou guardando, né? Sempre ele vai tentando também ludibriar ali a situação, minimizando o comportamento de risco dele. Mas o que mais me chama a atenção, Cláudia, nessa pergunta, é que ultimamente a gente tem visto muito isso dos pais, né? Um receio deles exercerem essa presença firme na vida dos filhos, né? Talvez a perda, o medo de perder o amor, o medo de que ele vai se afastar mais, faz com que eles se omitam, os pais, né? Que eles sejam omissos em relação a isso. Evidentemente, esse adolescente está mostrando um comportamento e a mãe se sente desconfortável de precisar chegar junto de uma forma firme, não com autoritarismo, mas com cuidado, porque quando o adolescente, ou mesmo uma criança, ou mesmo outro já adulto, percebe essa presença mais firme do familiar, né, junto a ele, isso ele pode dizer que não gosta, mas ele sabe que isso é amor. Ele sabe que isso é cuidado, que isso é preocupação. Agora, a omissão, fala, eles não estão nem percebendo, não estão nem aí se eu estou chegando alterado ou não. Não estão nem aí o que eu estou fazendo da minha vida, né? Então, os pais têm medo de perder o amor dos filhos e, com isso, eles acabam se omitindo em alguns comportamentos que eles precisam ter de maior participação ativa mesmo na vida deles. Esse assunto rende uma tarde inteira, né? Mas um recado aí do seu coração para essa família toda que está sofrendo com dependência química. Bom, primeiro que é difícil mesmo, é um desafio mesmo que se coloca na vida desses familiares e também do próprio dependente, né? Mas que, encarando essa problemática, eu tendo a acreditar, e eu acredito muito
firmemente nisso, que os problemas na nossa vida, quando aparecem, ainda mais quando eles são desafios assim, que vão mexer com as estruturas da gente, porque para se recuperar, uma família se recuperar de uma dependência, um usuário se recuperar de uma dependência, não vai dar para trabalhar superficialmente, a gente vai ter que mexer nas bases, né? Então, é uma grande oportunidade dele realmente, dessa família e desse usuário, realmente se reerguer, se refazer a partir de um outro ponto que vai trazer muito mais fortalecimento e enriquecimento pessoal. Ninguém supera uma dependência química sem que isso seja extremamente transformador, né? Por isso que o primeiro passo dos grupos de mútua ajuda, seja para o usuário, seja para a família, é admitirmos que éramos impotentes perante o álcool, o químico e que havíamos perdido o controle das nossas vidas. Então, quando a gente admite esse estágio de coisas, a partir daí, a gente consegue dar o que eu chamo de um salto quântico, né? Porque vai precisar realmente mobilizar muitos recursos internos e é uma grande oportunidade de se reerguer de uma forma diferente, mais fortalecido. Então, que a negação seja uma morada temporária para essas famílias, porque definitivamente negar não é um lar seguro, é um abrigo temporário, sem dúvida, mas não é um lar seguro, que não fique por muito tempo nesse lugar. Perfeito. Ai, tão maravilhosa, obrigada mesmo. Obrigada. Rogério Nasti. Olha, eu não conheço, vocês gravaram isso, você não conhece, ninguém que se arrependeu de optar pela sobriedade. Eu não conheço. Todo mundo que opta pela sobriedade está muito mais feliz, vivendo momentos bons. Então, procure um grupo de amor exigente, dá trabalho, mas funciona. Perfeito. Ó, Amor Exigente está no site amorexigente.org.br, tá? O contato de WhatsApp é o 1925196555, 1925196555. E nas redes sociais é Amor Exigente Oficial. Muito obrigada. Amei nosso bate-papo. Eu te aguardo mais vezes. Com certeza. Demora não, viu? Obrigada. Obrigada, Rogério. Para vender ou fazer render. Opa, vamos vender, vamos revender, vamos vender, fazer render, vamos fazer tudo, né? Vamos relembrar. Ó a música que eu pedi pra turma. Ó, bem anos 80 e 90, Aí dançava, né? sabe como? Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Vê se vocês dançavam assim. Dançava assim, ó. Quer ver com a perninha assim, ó. Fazia tipo uns pulinhos assim. Era assim, não era, Gilson? Eita, tempo bom! Tempo bom que não volta, mas a gente revive aqui nessa culinária. É, relembrar, né? Vamos relembrar. Não E é é da 40. sua época, não é da sua época. É, esse aqui é 40 e 50 a mais, né? Essa receita aqui. Esse é da nossa época. Festinha de criança era assim, com essas balas, não era, minha gente? Cajuzinho. Cajuzinho, aliás, cajuzinho é o docinho preferido da minha mãe. Assim, primeiro é uma receita tudo em casa. O que a pessoa pode não ter no máximo é um leite condensado e leite de coco. Tá. O resto tá na mão. O que eu fiz? Eu já bati a clara, porque demora um pouquinho, que ela tem que ser bem alta assim. E agora a gente vai bater o quê? A gente vai bater a gema e o refrigerante, Legal. tá bom? Vamos lá. Vou colocar aqui... Música as dos gemas. anos 90, 80, 90? 90. Vai. O que a gente Fiz esses- bateu aí? Vamos A gente revisar? bateu aqui 4 gemas, o refrigerante e o óleo. 4 gemas. Quanto de refrigerante? Meia xícara. E a xícara. E 4 colheres, né, de sopa. 4 colheres de sopa de óleo. Ó, fez essa espuminha aqui, a gente vai começar a bater. A gente vai colocar o açúcar também aqui na batedeira, só que devagar, tá? Aí você vai colocando aos poucos o açúcar, tá? Legal. Vamos lá. Me conta lá no Instagram, pode ser no Story, qual foi o grupo que marcou a sua adolescência? O que você ouvia naquela época? Me conta, quero saber. Menudo? Menudo era quando a gente era mais novinho um pouquinho, né? Ali tava o Ahá.
Mais o quê? Marillion gostava. E era o dominó, lembra? Dominó, você gostava? dominó. Dominó já não é muito da minha época, eu já era mais velha nessa época de dominó. O que você ouvia, Renata? Vai? Kiss. Você, Gilson? Tears for Fears. Nossa, bom, hein? Cyndi Lauper. Aquele que... Qual que é? Sweet Shine on Mine? É o Guns N' Roses. Tem uns que estão fazendo sucesso até hoje, né? E dos nacionais, o Traje a Rigor, adora, Paralamas de Sucesso, Legião Urbana, Blitz. Ei, que delícia! Ó, o que eu fiz aqui? Misturei o açúcar aos poucos, vai ficar com essa característica aqui, ó. Tá. Essa espuminha. Agora a gente vai colocar, ó como eu faço a farinha e o fermento. Vamos misturar. Aí a massa é praticamente essa. Por último, Depois ainda falta a falta clara. isso. Então deixa eu cantar aqui os ingredientes. 4 ovos. 4 colheres de sopa de óleo. 1 xícara de açúcar. Meia xícara de refrigerante de laranja. 1 xícara e 1/4 de farinha de trigo peneirada. E 1 colher de sopa de fermento químico. Ô, gente, quem faz bolo para vender, presta atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. Eu tenho um paladar super apurado, eu chego a ser chatinha, assim. Que eu percebo qualquer coisa no sabor da... Não sei se você é assim, tem gente que não é. Mas eu sou demais, sabe? Para cheiro e para paladar. Cuidado com farinha guardada de um jeito que de repente não tá tão, não é num pote bem hermético, a farinha que ficou velha, se for fazer para vender, porque aí, se a pessoa perceber, ela não vai querer comprar de novo de você. Então usa farinha nova ou farinha que você guardou muito bem guardada, mas não pode ser velha, porque a farinha fica com gosto quando ela é velha, não é verdade? Verdade. Sabe o que eu percebo também uma falha em quem começa a vender, não colocar data de validade? Sim. Às vezes as pessoas fazem um produto, porque eu tô vendendo para você, você não tem obrigação de saber. Uhum. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, morango, esse morango do amor, ele é um dia só. Uhum. Então, a sua obrigação é colocar para a pessoa saber, porque qualquer coisa que aconteça, a responsabilidade é sua. Pois é. Então, precisa colocar data sério. de validade em tudo. Em tudo. Ó, coloquei a clara. Olha como a massa fica parecendo uma massa de pão de ló. Linda, linda. E fácil. Qual que é a função do refrigerante de laranja? Ele vai deixar Ele mais... saboriza. Ah, sabor. Ele saboriza e entra como um líquido também, que precisa ter, né? Ah. Então, ele Porque como ele é saboriza. com gás, será que ele também deixa um pouco mais aerado, mais fofinho? Ele deixa um pouco mais aerado. Por isso que eu abri agora. Tá. Não é bom colocar, deixar, sabe, ele Perdeu perdendo o gás. gás. É. Tá. A Kátia Michelini está no processo desse bolo. Ó, A massa ficou pronta. ficou. É isso. Linda. Ó, forma 27 por 22, tá? Ou uma maiorzinha de 30 também dá. A gente vai colocar no forno. O forno pode ser pré-aquecido durante uns 5 minutinhos. E essa massa, ela fica 30 minutos no máximo, porque ela é uma massa, ela é pouca, né? Não precisa de 30 a 40 minutos, mas sempre dando uma olhada, tá? joia. Então, ela vai pro forno, assim, tá bom? Tem o forno aqui. Eu trouxe uma pra eu te mostrar como que ela fica. Ó, tirei só a casquinha, Olha lá que bolão. Cresce. cresce. E assim, ela é bem fofinha, ó. Deixa eu te mostrar, ó. Olha lá. É quase que uma massinha de pão de ló. Joia. Agora vamos fazer a cobertura? Fazer a cobertura. Você pode também vender para Pedaço, né? pedaço, mas pode fazer também com essa massa um bolo até para festa, para você confeitar. É, pode fazer aquele, porque antigamente era só bolo retangular, lembra? Era. Aí você pode fazer um bolo retangular e sugerir, porque tem muita festa retrô agora. Ah, então, gente. Aliás, por mim, a gente voltava no tempo. E você? Eu voltava fácil. Começava pelo celular, que eu jogava tudo no lixo. Não, Cláudia, mas a tecnologia é boa. É boa, mas a gente tá pagando caro por ela. Eu penso assim. Ó, vou fazer a cobertura, tá? Tá. Coloquei o leite condensado. O leite de coco. E vou colocar o refri. Ah, vai refrigerante aí também? Vai. Tá. Agora a gente pega aqui, deixa eu pegar esse feijinho aqui menor. E mistura. Ah, é tipo uma calda. Isso. Ah, não é que você vai fazer na panela, brigadeiro. Não, nada é só disso. misturar. Ah, é uma calda. Ah, pra ficar assim, com essa carinha mesmo de bolo. Isso, daqueles bolos gelados. Não tinha aquele bolo? Do tempo antigo. Exatamente.
Que não pode tinha... embrulhar. É. Aí você pode fazer, sabe o quê? Uma caixa decorada e colocar o bolo embrulhadinho dentro. Hoje em dia ninguém faz isso, Eu fiz né? um evento, foi uma festa dos anos 80, ela pediu pra colocar, que ela falava que a mãe dela colocava no isopor. Ah, no isopor? Aí deixava no isopor, aí na hora do parabéns, depois distribuía. Olha que legal. Eu me lembro muito daquelas caixas decoradas, fazia enfeitada a caixa e colocava o bolo dentro. É verdade. Legal demais, né? Bolo surpresa. Ó, pronto, é só misturar. Agora aqui a gente vai cobrir, tá? Posso por aqui? Pode. Aí ele vai pra geladeira. Não, depois que colocar vai pra geladeira. É bom ficar um tempinho pra a calda entrar e ficar bem molhadinho. Tá. Então, ó, pra calda, gente, uma xícara de refrigerante de laranja, uma lata de leite condensado, uma garrafa de leite de coco e um pacote de coco ralado. Simples assim. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa sua tosse aí, hein? Ficou gripado mês passado e ainda tá com essa tosse. Ou nem ficou gripado e essa tosse que não vai embora. Vamos falar sobre isso. É só de vez em quando, é mais um pigarro. Tirar esses grilos todos aí, porque a gente vai cuidar bem da nossa saúde. Pronto. Ele fica bem molhado, tá? Tá? E aqui pra finalizar, Coco ralado. coco ralado. E geladeira. É bom deixar umas 2 horinhas. Maravilha. Vamos degustar? Porque eu mereço. Merece. Eu quero provar, matar saudade dessa época. Eu sei Essa de você. época boa. Vou colocar dali, que ficou mais na geladeira. Deixa eu pegar pra você. Ah lá, vamos lá. Um bolinho. De vez em quando pode, né? A gente fazendo o equilíbrio, controlando tudo direitinho, pode. Esse bolinho é pra quando? Uma festinha de aniversário. É pra você fazer e vender, não é? É pra um final De vez em semana. quando. Isso. Ó, vamos lá. Olha aqui, gente. Ó que fofinho, 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 fofinho. Todo furadinho, tá vendo? Bem aerado. Voltei no tempo. Botou? Voltei no tempo. Que delícia. Que bom que você gostou. Fiz com todo carinho, pensando em a gente ter essas memórias, né? Nostálgicas. Que delícia. Que delícia. Kátia Michelini, ela é chique. É Kátia com Y, Michelini com 2 L's, Y e 2 N's. Gente, que nome, hein? Ai, caprichou, né? Fechou. Tudo com Y, 2 L's, 2 N's. Kátia Michelini, tá? Kátia Bolos e Doces no Instagram, com Y, Kátia Bolos e Doces. E o WhatsApp para você encomendar. Encomenda uma festa vintage, uma festa para relembrar os anos 90. 119 9459 1577. 119 9459 1577. Menina, começar a segunda-feira com o pé na jaca. Mas merece. Depois você volta, né, pra dieta. Mas merece muito. Tá muito bom. Pode também Receita rechear. boa. Esse bolo ele é bom pra rechear também, a massa dele. Que delícia. Eu amei. Você gostou? Então tá bom. Obrigada, viu? Até a Deus próxima. te abençoe da cabeça aos pés. Obrigada. Delícia. Esses docinhos foi você quem fez? Foi. Cajuzinho. Vou levar um cajuzinho. Doutor, qual docinho que você gosta? Vou levar pro doutor. Ah, oi. Qual docinho que você gosta? Todos são bons, né? Vou te dar um cajuzinho, vou levar pra você. Né? Obrigada. Vem cá. Vou levar um cajuzinho pro doutor. Vou deixar aqui, ó. Vamos lá, porque a gente vai conversar já já. Deixar um docinho aqui, um cajuzinho, pra matar saudades de um tempo gostoso que não volta mais. Hã? Ai, ai. Mas como eu disse, a gente não vive no passado, a gente vive no presente. E o que a gente tem que olhar é o que está acontecendo com a gente hoje e correr atrás de soluções para viver cada vez melhor. Eu sei que muitas vezes a gente acha que a tosse é uma coisa simples. E que tudo bem, estou tossindo, é um mecanismo de defesa do nosso corpo e está tudo bem. A tosse, gente, ela tem uma função importante, ela ajuda a limpar os pulmões, protege contra substâncias estranhas. Só que, quando a tosse não vai embora, ela precisa começar a te preocupar. E a gente tem que pensar, será que é o resto da gripe? Será que existe isso?
ou é sinal de alguma coisa mais grave? Para a gente tirar todas essas dúvidas, eu recebo hoje o otorrinolaringologista, Dr. Ciro Matsuyama, que vai explicar os principais motivos da tosse persistente e os cuidados que devemos ter e quais são os tratamentos disponíveis hoje em dia. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada pelo seu tempo aqui conosco, Mas eu que viu? agradeço. Nossa, estava com saudade. Eu fui Que olhar minha bom. agenda e falei assim, faz um ano que eu tive aqui. Uau, o tempo voa, não voa? Nossa, assim, um suspiro. Esse E eu- ano passou muito rápido. E você ficou falando do doce, eu estava pensando na morte da Bezerra. Você me chamou lá. Eu falei assim, Não "Putz, tem eu tô-" problema, Eu estava não. vendo outras coisas do estúdio que é muito interessante, né? Que no nosso dia a dia. Então a gente começa a observar toda a decoração, você, como você fala muito bem. A gente tem que aprender, né? Como passar de uma forma mais tranquila Que bom. e clara, Mas eu fico pausadamente. feliz. E sem ser chato, né? Mas eu fico feliz e que bom que você tem essa visão. Você sabe que eu tenho um curso para treinar médicos para que eles que falem bom, né? melhor, para que eles desenvolvam, para que eles tenham mais facilidade até diante das câmeras, né? Também quando são speakers de indústria farmacêutica. Isso, exatamente. Enfim, e tem sido muito interessante, porque nem todos têm essa visão de ser natural, de ser espontâneo e verdadeiro. Eu Isso é observo assim importantíssimo. você, quando eu vejo no programa, eu fico observando como esse movimento no Que estúdio. joia. como Meus você fala. parabéns, que Imagina, bom. prazer. A gente aprende observando. Ah, sim, com certeza. Então vamos lá, doutor. Tô vendo que você já trouxe aqui uns modelos para a gente O pessoal da aprender, produção fala assim, né? para ficar mais dinâmico, né? Fica. É mais dinâmico, e aí o pessoal pediu, traz um molde anatômico, fica mais fácil. Né? Sabe que eu faço o Vida Melhor há 15 anos, né? E eu me lembro que a medicina, um dia, já foi muito mais distante para mim. Meio que um bicho de 7 cabeças, né? Eu não estudei medicina, então... Mas a gente vai trazendo de uma forma lúdica e vai ajudando as pessoas em casa, assim como eu mesma fui ajudada, a entender o mecanismo do nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo, que é o nosso corpo, né? Ah, sim, os cuidados que a gente pode fazer em casa para não ficar piorar os sintomas, às vezes. Às vezes a ou tirar gente uma lê um doença. manual de um equipamento que a gente comprou inteirinho para saber como é que funciona, mas não sabe como é que a gente funciona. Isso é raro, né? Muitas vezes a gente liga um aparelho doméstico, depois que a gente vai ver o manual, se não liga. Se der problema. Não, lógico, não vai assim mesmo, vai aprendendo na prática. Mas vamos lá, doutor. Tem muita gente com tosse persistente. Eu tenho ouvido até assim, essa gripe é assim mesmo. Você fica bom da gripe, mas fica tossindo por mais uns meses. Isso é verdade? Então, não é toda a gripe que causa isso. Não, hoje vamos dividir em dois. Então, nós temos o resfriado, que é um tipo de vírus, e a gripe. A gripe que nos preocupa mais. Por isso que a gente toma vacina contra a gripe. O principal agente é o H1N1. E tem o H3N2 também, que tem na vacina que você tem no posto de saúde, está lá dentro. O que é a diferença da vacina do que tem no posto de saúde, na UBS, e do particular é uma cepa que não é muito frequente aqui no Brasil. Então, você pode tomar aquela vacina que é dada na UBS, na unidade básica, pode, tá? E deve ser, principalmente pacientes que são mais assim da terceira idade, eles devem ser tomados. Então, o que eu falei, tem o vírus da resfriada e da gripe. Eles podem perdurar por mais tempo? Podem, mas sempre é bom após uns 5, 6 dias. Se você não está bem, passar no médico para ele possa examinar seu pulmão, ver o seu nariz, ver a quantidade de secreção. Isso é muito importante. Também não esquecer que não é só gripe e resfriado que causa tosse. Tem outras coisas que causam tosse. Tem remédios de pressão que causam tosse. E às vezes a pessoa não associa. Começou na mesma época da gripe e começou um remédio da pressão, por coincidência, e aquele remédio da pressão causa tosse também. Tosse, nesse caso, pode ser um sinal alérgico. Não, é intolerância. Intolerância. Não dá E essa coceira, intolerância não ao dá longo nada. do tempo não pode fazer mal? Não, às vezes o remédio é muito bom do ponto de vista para a pressão. Então a pessoa mede a pressão, está ótimo, mas tem aquela sensação, aquele desconforto. Tanto em alguns pacientes a gente chega à conclusão que o remédio manda para o cardiologista, aí o cardiologista fala assim, vamos trocar. Fala, não, eu nunca acertei minha pressão tão bem, agora eu prefiro ficar com essa tossezinha do que trocar o remédio. Às vezes acontece, mas hoje tem uma gama imensa de remédio, então fica fácil para a gente trocar. Mas uns anos atrás era mais difícil. Olha que interessante saber disso. Devem ter outros medicamentos que causam esse tipo de intolerância, além do remédio da pressão, né? E tem, por exemplo, antidepressivo seca-a-boca. Alguns. Os mais modernos, então, só que são muito caros. O pessoal acaba prescrevendo um pouquinho os mais antigos, eles causam muito boca seca. E com isso, causa tosse às vezes também. Então, precisa ver. Colírio para glaucoma. É porque ao pingar no olho, ele escorre da comunicação entre o olho e o nariz e a pessoa acaba engolindo. E aquilo causa uma irritação da tosse também.
Olha, e tem gente que está usando esse colírio para glaucoma. Para crescer os Pra cílios, crescer né? o cílio, presta atenção. Mas não é todo mundo e não é todo colírio. Então é complicado, é a intolerância de cada pessoa. Mas quem já teve um resfriado, uma gripe mais forte e continua com tosse, precisa ser devidamente medicado, que pode para evitar uma coisa mais grave, às vezes, né? Sabe que eu fiz uma busca lá na internet e eu descobri que uma das palavras mais procuradas quando a gente pensa em saúde das vias respiratórias é um tal de um pigarro, de uma coisinha chata que não chega a ser uma tosse, mas que a pessoa fica... Garreando direto, né? Eu quero voltar para a gente falar sobre esse pigarro. Você está sentindo esse pigarro? Tá te incomodando? Então, peraí que a gente vai falar sobre esse assunto também. Vamos lá de volta, gente. O assunto agora é a tosse, é o pigarro e que muitas vezes é deixado de lado, né? As pessoas não param para pensar no quão importante é tratar. O Dr. Cícero está aqui para nos ajudar a entender tudo isso. E, doutor, eu deixei uma pergunta. Essa turma que fica com esse pigarro, o que pode ser isso? Bom, tem duas coisas. Vamos pensar em dois locais distintos. Primeiro, o pigarro pode ser uma secreção que está vindo do nariz, como mostra a figura aqui. Né? Vou mostrar para ficar mais... Produz aqui no nariz, escorre pela garganta e dá o pigarro. Ou isso aqui pode estar subindo, tá? Que é o famoso refluxo, que foi falado sobre a top term com relação ao ômega 3, que o som de boa qualidade não causa tanto refluxo. Então, isso que é importante na história. Aí envolve tudo, né? O que as pessoas comem, se janta muito, às vezes a pessoa... O pior é a pessoa aquela que não toma café da manhã, come uma coxinha na hora do almoço e janta um boi à noite, tá? Isso atrapalha todo o metabolismo, tá? E a pessoa acaba engordando. Engordando, aquilo lá, toda a gordura acumulada no abdômen vai deitar, aí piora ainda mais o refluxo. E pior ainda, se a pessoa tiver dormir do lado direito, quando você dorme do lado direito, como o estômago está aquele esvaziamento, não se dá naturalmente, ele sobe mais. Por isso que a gente sempre fala que quem tem refluxo precisa dormir do lado esquerdo. Se conseguir, às vezes a pessoa tem um desvio de septo para esse lado, não consegue, porque deita entope os dois lados, ele acaba dormindo para o lado direito e piorando. Piora. Então, Agora, e quando é frequente, mas que é dessa parte do nariz? Tem tratamento? tem dois motivos principais. Pode ser infeccioso, uma sinusite pós-gripe ou resfriado, ou pode ser uma rinite. A rinite tem duas particularidades, olha que interessante. Pessoas jovens como você têm a rinite alérgica. Gostei do jovem, gente. Ele não sabe que eu já sou vó de dois, né? Jovem, avó jovem. Então, aí o pessoal muito jovem tem por alergia. Pó, acro, cachorro, gato, pó desse tapete assim. Agora a pessoa da melhor idade tem por temperatura e cheiro. Aí não é mais alérgico. A gente chama de rinite vasomotora. Quando entra no ar-condicionado, começa a tossir e ter secreção. Vai tomar uma sopa assim, vó, você tá triste, vó, tá chorando, tá escorrendo no seu nariz? Não, por causa da temperatura da sopa. Então os remédios são diferentes e a abordagem é diferente. Por exemplo, quem tem rinite vasomotora da temperatura, não adianta fazer vacina, não vai melhorar. Então isso tudo é importante. E tudo isso causa pigarro, causa tanto. Então é importante o médico ver através da história e cuidar do paciente. E a tosse? Tosse frequente? Tem gente que está falando que aí fica gripado e agora tem uma tosse mesmo que fica persistente. Isso é verdade, Emílio? Fica assim, porque inflama os brônquios também, né? Aí causa um processo inflamatório. Quando precisa, a gente faz uma tomografia, um raio-x, mostra a inflamação dos brônquios. A pessoa até pode melhorar sozinha, porque se a gente não fosse forte o suficiente, não existem seres humanos na Terra, que antes do antibiótico não tinha nada, e a pessoa sobrevivia, só mais forte. Mas pode até melhorar? Pode, mas que tal passar no médico? Quando os pacientes procuram lá no consultório, normalmente qual é o problema mais recorrente? É tosse e pigarro. Tosse e pigarro, né? A Dani Terra diz assim, a rinite causa catarro grosso? Mexi com poeira na semana passada e estou muito congestionada. Então, assim, normalmente é mais aquoso. Aquela que às vezes a pessoa nem consegue controlar, sabe? Que você já pinga. Isso é da rinite aguda. Mas muitas vezes ficou congestionado por alguns dias, aquele catarro se acumula e pode infectar. Ele é grosso, muda de cor. Então, uma rinite pode virar uma gripe? Uma sinusite, por exemplo. Pode virar uma sinusite. Gripe, a ação é viral, é contagioso. Ah, Aí não, aí é processo alérgico. Aí ela pode ter feito uma alergia e ter virado uma bactéria. É que tudo no nosso corpo, se você deixar acumular, infecta. Por exemplo, Cláudio, você está aqui, um programa, às vezes é um programa extenso, faz de conta 3, 4, 5 horas, ficou sem fazer xixi, dá cistite, porque ficou sem fazer xixi. Mesma coisa, colite, pulmão, catarro, tudo. Então, ela provavelmente ficou um tempo com a secreção, com o nariz entupido, isso acumulou e você põe infecta.
Ah, então por isso que tem que fazer lavagem nasal. Exatamente, com soro fisiológico, mas sempre com muito cuidado. Teve uma febre com fazer com tal das garrafinhas plásticas que fazem crianças tomar cuidado com seus netos. Se fizer com muita força aquilo lá, o soro vai para o ouvido e dá otite. Então, fazer sempre com bastante cuidado. Quando for fazer, fala para a criança, papai ou a vovó vai fazer a lavagem nasal, que a criança se prepara para ir fazer do que pegar segurando ou chorando, vai ser pior. E sempre faz com mais força, para ir mais rápido, porque a criança está chorando e tal, aí às vezes vai para o ouvido. Perfeito. Vamos lá para a próxima pergunta, da Silvana Vieira. Boa tarde. Às vezes pela manhã eu sinto coceira na garganta e começo a tossir. O que seria? Isso é refluxo, normalmente isso é refluxo. Porque durante a noite foi irritando a garganta, a noite acorda, isso normalmente é refluxo. Perfeito. Doutora, eu estou vendo aqui no seu currículo, dentre tantas coisas, que você tem uma especialização em cirurgia endoscópica nasocinusial e otológica por Harvard, né? Que tipo de cirurgia é essa? É feito por câmera. Há uns anos atrás, quando a gente se formou, por exemplo, era feito tudo pela boca, abria-se e operava-se. Hoje a gente faz com fibra óptica, né? Que é um aparelho, tipo um binóculozinho que a gente, através da câmera e do vídeo, a gente opera. Operar tipo para tirar adenoide, Isso, exatamente. carne esponjosa. Hoje a gente não raspa, mas não remove muito o tecido. A gente espera não ser muito agressivo. O que a gente faz? Orifício para drenar melhor, para não deixar acumular. E com isso, não que a pessoa nunca mais vai ter, mas a gente deixa o mais natural possível. Um tratamento ouro, então, esse, né? A Jorluze Flores diz, boa tarde, tenho um pigarro persistente todas as noites. Tomo pivastatina, 2 miligramas, vitamina D e vitamina B12. Não costumo comer à noite, o que pode ser? O pitavastatina, para quem não sabe, é para diminuir o colesterol. É um dos poucos remédios para colesterol que não aumenta a glicemia. Que a rosuvastatina, a atorvastatina pode aumentar a glicemia. Provavelmente o cardiologista passou para ela porque deve ter um pré-diabetes, uma coisa assim. A vitamina D, tudo que puder não tomar à noite é melhor. Agora, o metabolismo do colesterol é à noite, por isso que ela toma à noite, tá? Então, tentar trocar os medicamentos que podem ser tomados durante o dia para exatamente evitar o refluxo, alguma coisa assim. Mas não comer nada também é ruim. Não comer nada também não é bom. Se ficar muito tempo em jejum, não é bom. Também não vai comer um boi à noite, né, que eu falei. Fazer uma alimentação mais levinha, né? Então. A Cleide Braga diz assim, meu pai teve até internado por causa da tosse, que deu até falta de ar. O médico disse que é asma e receitou bombinha, mas depois descobrimos que era intolerância ao leite. Parou e ficou ótimo. Peço para o doutor falar mais sobre isso. Ai, muito obrigada, Cleide. Então, o leite, assim, para mim, quando eu terminei a faculdade há uns anos atrás, uns bons anos atrás, tinha na medicina chinesa que os chineses tiravam o leite para as pessoas que ficavam com mais secreção. Olha que coisa interessante. Crianças pequenas que têm otite e depois os adultos que ficavam com muita secreção, tosse, às vezes com asma. Eu não levava muito a sério porque é uma coisa nada científica. Eles tinham 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Alguma experiência eles têm para tratar esse povo. E cada vez tem mais chineses no mundo, enfim. Aí agora, eu fui numa conferência no México, um dos professores americanos falou que realmente tem uma ligação entre o leite para algumas pessoas e o acúmulo de secreção, molecularmente, assim, no nível de molecular. Então, isso tem fundamento, tá? O duro é uma coisa a pessoa ser intolerante, ou seja, tem dor de barriga quando toma leite, porque é falta de enzima. Outra coisa é a pessoa ser alérgica, que é outro mecanismo que a pessoa pode ter. Então, é difícil para o médico ver também. Normalmente, a gente faz teste terapêutico. A gente pede para tirar uns 2 meses, 3 meses e observar o paciente. Trabalho de detetive. Mas o ser vivo que toma o leite depois de adulto, o único que tem no mundo é o ser humano, né? Não estou falando que é ruim, porque o único cálcio biodisponível para vocês, mulheres, para osteoporose, é leite. É o leite. Hoje tem outros recursos, tem os leites sem lactose, que às vezes não é só lactose, tem caseína, que a pessoa é intolerante, tem várias coisas. Então precisa tomar. Você sabe como é que sem lactose a indústria chega e joga uma enzima para destruir a lactose. Então por isso que o leite sem lactose é mais docinho. Tá. Pode ver, ele é mais escuro, um pouquinho, não é tão branco, ele é um pouquinho mais assim, ligeiramente mais acinzentado. É para quem tem problema com a lactose mesmo, né? Às vezes não tem. O grande problema, assim, que o pessoal do Oriente Médio, tá? E do sul do Mediterrâneo, de onde é a população brasileira, tem alguns povos que são intolerantes mesmo. Já os anglo-saxões, que são os alemães, germânicos, que foram para os Estados Unidos, por isso que o americano mesmo, como você, tem olhinho claro, loirinha, tudo, não tem tanta intolerância por causa da parte genética. E a gente não. Pode ver que
árabe não tem leite na comida. Tem o quê? Coalhada, que é aquilo lá que eles jogaram no leite, formou coalho, aquilo digere melhor. Olha que você vai no restaurante árabe, não tem leite. É, coalhada. Tem coalhada, porque aquilo já mudou o constituinte, aquilo é mais digerível e dá menos reação para o corpo. Perfeito. Mas é duro descobrir quem é e quem não é, sabe? Assim, então a gente normalmente faz teste terapêutico. Tem exames para isso, mas às vezes é negativo e a pessoa é. Tá? Verdade. Doutor, uma consideração final, assim, Imagina. pensando em tosse, pensando na saúde das vias respiratórias, o que você falaria? Ó, tem que tirar o estigma da asma, tá? Muitas vezes a asma ficou estigmatizada, mas se bem tratada, ela é curável, dá para ter o controle e tem gente que morre de asma ainda. Então, não tenha medo de falar, tenho asma, sabe? Muita gente fala, tenho bronquite, é a mesma coisa, tá? Então, bronquite é infecção e tal. Muitas vezes tem que tirar esse estigma da asma. E tratar a asma Tem que tratar. com um bom profissional. Sim, sem dúvida. Eu estou conversando com um maravilhoso. Vou até passar os contatos, viu, doutor? Obrigado. É Cícero Matsuyama, com Y. Matsuyama, Cícero Matsuyama. Ele também está lá no SEMA Hospital. E o contato é o 11 2602 8000, para você marcar uma consulta. 11 2602 8000. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma Nossa, ótima foi tarde. ótimo. Que E momento até a próxima, viu? mágico. Muito bom obrigado, te receber. viu? Obrigada, Eu que agradeço. doutor. Até a Obrigada. Agora eu vou aqui com essa minha lindeza que faz Boa. coisas lindas. Com sisal. Juta. Juta. Olha aqui a Juta, gente. Saco de café. Saco de café vai virar uma almofada. Duas, né? Duas almofadas. Parabéns pelos 15 anos. Eu venho aqui há Obrigada. 14, É. muito feliz. E hoje você tem um beijo da Lígia Rocha, Márcio Espíndola e Amanda. Beijo Eles pra são eles. projetistas de interiores, decoradores. Olha. Que, eles estão me ajudando e eles te adoram. Ai, um beijo pra vocês. Vamos fazer contatos. Eles são maravilhosos. Que Vocês bom. veem as sugestões deles, em particular, né, em casa, e atenção maravilhosa. E as almofadas vão parar lá na vitrine deles também. bom. Aqui nós fazemos duas. Tá. Cortamos. Esse é aquele saco de café de 60 quilos, tá? Eu vou gastar, ao todo de material, R$50. Eu vendo as duas por 150. 75 cada um. É trabalhosinho? Não, não é. Você faz numa manhã umas 4, 5. Uma manhã. Perfeito. E vende, viu, gente? Porque tá super em alta agora você trazer um pouco desse toque de acolhimento para dentro das nossas casas. E fica bonito, uma casa rústica ou de campo. Mesmo eu coloquei ali no teu sofá branco, ficou maravilhoso. Joia. Então eu recortei 45 por 45, tudo, o forro, a frente, a parte de trás. Eu aproveitei a estampa, tá? Estruturei com TNT. Ah, mas eu não quero estruturar. Peguem um tecido de algodão grosso e já não precisa nem colocar esse algodão mais fino e nem um TNT. Esse TNT tem gramatura 80. Vamos passar um zigue-zague em toda a volta para que ela não desfie, tá? E eu vou colocar ainda o algodão cru em volta para dar uma estrutura maior à nossa peça. É como essa aqui? É a mesma. Ah, é a mesma. É a mesma. Então, o que eu fiz? Vocês poderão usar a parte lisa para as costas ou utilizar a parte do café e ficar com uma frente da folha e o café atrás. Eu aproveitei o saco inteiro, deixei liso. Você não quer a estampa? Vira, ela fica toda lisa, sabe, Cláudia? E coloquei também 4 tasséis em volta. Esse penduricalhozinho Esse aqui, né? eu vou ensinar. Não quer colocar também? Tira. Então vamos lá. Tá? Então eu estruturei a frente da almofada e também vou estruturar a parte das costas, tá? Aqui eu já tenho estruturado, olha como ela fica bem. E aí eu resolvi colocar uma passamanaria, uma franja. Ó, frente com frente, aqui é o direito, vou trabalhar a volta e posso colocar ou outra com os pompons. O que você tem aí? Geralmente a almofada ela tem a franjinha à sua volta. Então, vá ao mercado, procure uma de algodão cru também, que seja sustentável e bege. Vou costurar a volta toda e depois o que eu faço? Frente com frente, deixo uma abertura e costuro toda a volta. E aí, o que eu faço? Ela é fácil de fazer, Cláudia, não é complicadinha, não. Olha, eu já tenho ela estruturada, desvira, porque você vai deixar uma abertura. E o que eu resolvi fazer?
passar uma costura aqui em toda a volta de 2,5. Nessa parte da abertura, vocês não passem. Por quê? Se eu for encher a almofada, depois eu não consigo passar costura. Como é que eu vou encher a minha almofada? Silicone ou algodão, o que vocês tiverem na sua casa, e deixem a abertura, o espaço da mão de vocês, tá? Então, nós vamos encher até onde eu conseguir a minha almofada. Essa daqui, ela ficou lisa na parte das costas e a frente aqui. Fica bonito você colocar até a folha e o Cafés do Brasil uma do lado da outra. Fica lindo, viu? Eu já fiz para uma cafeteria, até um beijo para Andréia. Vai ficar um charme. Ficou. E aí nós vamos fechar a costura aqui. Praticamente a almofada tá pronta. Aí a graça aqui que eu fiz, ó. 20 voltas de 15 centímetros. Você vai fazendo esse tassel, eu vou colocar aqui para ver, tá? Que eu quero ver no sofá. Eu vou amarrar aqui na parte de cima, vou dar um nó e vou fazer um nó superior. Não fica bonito? Com charme. Fica. Olha lá. Qualquer sofá fica lindo. Eu tenho um sofá estampado em casa, joguei uma manta lisa Com e charme. fica. E aí, o que nós fazemos? Ó, tiramos, recortamos, tá? 20 voltas de 15, e aí nós só temos esse nó. Como é que eu vou fazer o nó? Eu trouxe aqui a linha de outra cor para que visualizem, né? Porque da mesma cor ninguém vai enxergar, ó. Faço uma argolinha, dou 6 voltas aqui, vamos imaginar 6 voltas, passo sobre a argola e puxo. Aí puxa e depois vai cortar esse fio e esse outro. Aí nós temos o tassel pronto. Como é que eu tenho penduricalho? Eu dei a volta, amarrei primeiro um fio de 30, cortei e depois amarro o outro de 30. Vou pegar uma almofada para você colocar nela ou ensinar como é que a gente prende. Eu aqui, vou e volto. Mas elas ficam engraçadinhas, né? Ficou um charme. Como é que a gente então, prende? Vocês vão pegar uma agulha que bem grossa, aquela de tapeceiro, vão passar pelo um furinho aqui, dá um nó e vai embutir o restante do fio e cortem. Só isso, ó. Ela fica bem fixa. Não quer colocar? Também. Gente, um charme. Olha que ideia legal. Fio de juta que eu utilizei, o mesmo fio que foi elaborado a nossa almofada. De repente você não quer colocar na sala. Ah, não, minha sala não é esse estilo, mas num cantinho do café. Se você tem uma cadeira, né, uma poltroninha. Eu vendo muito para cafeterias. Muito Façam, legal. Que vale a pena. Você tem um saco de café, ainda mais você que é produtor de café, não sabe o que vai fazer com café? Olha aí, ó. Não é? E pode comprar novo também, vende no mercado e fácil. Agora, olha as coisas que ela faz, gente. É uma peça mais linda que a outra, é bolsa, é necessaire, é avental, tudo de juta, tudo do saco do café. Então, tá vendo? Você tem que aprender mais, viu? Cola Obrigada, na viu? Del Obrigada. Carmen Vilar. Cola nela, porque ela vai te ensinando tudo. Ela é uma querida. Obrigada. E ela tá lá no Del Carmen Vilar, tanto no Face, quanto no Insta, quanto no YouTube. E você marca para encomendar, fazer suas aulas no 119-7336-0108. 119-7336-0108. Muito obrigada. Momento Rede Vida Visita. Rede Vida Visita, te convido para entrar nesse ônibus, porque a gente vai para um destino muito especial. Rede Vida no Panamá. Você vai gostar. O Panamá é um pequeno país e o maior patrimônio do Panamá é a geografia particularmente privilegiada. Ela está no centro das Américas. O Panamá liga o norte ao sul do continente e permite a passagem das águas mornas do Caribe para o Mar Bravo do Pacífico. O Panamá é muito conhecido pelo canal que tem seu próprio nome, o Canal do Panamá. Um dos pontos mais importantes e conhecidos do Panamá é o Canal do Panamá, que liga o Mar do Caribe ao Pacífico, através de 3 eclusas: Miraflores, Pedro Miguel, que é a eclusa onde eu estou agora, e Gatún.
São 80 quilômetros de extensão. Só para você ter uma ideia, o navio demora 8 horas para atravessar do Caribe até o Pacífico. E o navio que a gente vê mais comumente aqui é o navio de container. Aliás, tem um aqui atrás de mim agora. O Panamá é hoje o país mais internacionalizado da América Latina, segundo o Índice de Globalização das Nações Unidas. A moeda corrente é o dólar e o inglês é falado nas ruas e tem gente de todo mundo chegando e partindo de seus portos, rodovias e aeroportos. É também um dos países mais prósperos e que mais cresce no sofrido subcontinente latino-americano. Ele tem apenas 2.800.000 habitantes e hoje é considerada a nova Dubai, com arquitetura moderna, rede hoteleira de ponta e excelentes restaurantes. Todo turista passa muito bem no Panamá. A comida é uma delícia e muito barata. E você vai encontrar a tradicional comida panamenha, onde o pescado é o prato favorito, até a comida panamenha mais sofisticada. Além de tudo isso, também tem vários restaurantes internacionais, inclusive restaurante brasileiro, pra gente matar a vontade da boa picanha. A rede hoteleira no Panamá é muito ampla e completa em relação à categoria e sempre o preço é muito convidativo. Então você pode escolher um hotel mais simples, vai pagar barato, e um hotel luxuoso também tem um preço muito especial comparado a outros países e até mesmo a alguns na mesma categoria no nosso Brasil, viu? Aqui você tem o El Panamá, que é o primeiro e mais tradicional hotel do Panamá, mas tem a rede Marriott, Bristol, esse aqui que a gente está, que é o Trump Ocean Club, que é maravilhoso, um dos principais, uma arquitetura muito exótica e internamente um luxo e um conforto só. Eu vou passear um pouquinho e quero te convidar nessa visita comigo. Vem cá. Um detalhe curioso aqui no Trump do Panamá é que o lobby, que normalmente em qualquer hotel fica no térreo ou até no primeiro andar, aqui fica no 20º andar. E esse é um empreendimento com 72 andares. Aliás, a maior parte dos prédios aqui no Panamá são muito altos. Vamos dar uma olhadinha nessa vista. Adiós, que te vaya bien. Todo esto se acabó. Si en verdad no quieres cambiar, lo nuestro se terminó. Parece que solo yo fue quien puso el corazón. Por eso y por tanto más. Adiós, amor, adiós. O Panamá é uma delícia e ainda temos muito para mostrar. Ao lado, por exemplo, da cidade do Panamá, fica Colón. E uma esticadinha lá é imprescindível, porque existem muitos pontos interessantes nesse passeio. Bom, são 6 horas da manhã e a gente está aqui em frente ao trem do Panamá. Só tem 2 trens no período da manhã, um que sai às 6h30 e um outro que sai às 7 horas. Esse trem vai levar a gente para a cidade de Colón. Fica próxima da Zona Livre, mas mais do que chegar em Colón, o passeio promete uma experiência incrível. É um visual muito bonito e nesse trem que tem história, é um trem de 1861. Antes de que qualquer prédio existisse no Panamá, esse trem já existia. Esse trem é o responsável por muita coisa que aconteceu aqui no Panamá, inclusive pelo seu progresso, a construção do próprio canal. Esse trem conta bastante história e eu espero que a gente aprenda um pouco mais e desfrute do passeio que começa agora. Vem comigo! Olha, a gente precisa comprar o ticket aqui
Esse trajeto até a cidade do Colón dura aproximadamente 1 hora, de 45 minutos a 1 hora, e custa ida e volta $50 se for só a ida, porque você pode ir de trem e voltar, por exemplo, de ônibus ou de carro, você vai pagar $25. Olá. Hola. Quanto tempo até a chegada? 1 hora. 1 hora. Muy belo? Hermoso. Hermoso. Ok, gracias. Cansada ya de serte fiel y que te portes así y que seas tan cruel. E como o nosso destino é Colón, da estação ferroviária a gente precisa pegar um carro ou até mesmo um ônibus. E vale, gente, porque o caminho é lindo e lá uma atração atrás da outra. Aliás, ao lado da outra, é tudo bem pertinho. Quien deja todo en la calle. Estamos em Porto Belo, no distrito de Colón, aqui no Panamá. Mais especificamente, em frente ao Forte Santiago de la Glória. Um forte que foi construído no comecinho do século XVIII. Os espanhóis, depois de alguns ataques piratas, fizeram esse lugar com mirantes, canhões, para proteger as riquezas que haviam aqui nesse local. Essas pedras que você está vendo estavam dentro do forte. E aqui tem um trabalho braçal e praticamente diário de tirar todas essas pedras lá de dentro e trazer aqui para fora. A gente vai poder acompanhar um pouquinho desse esforço. O Forte Santiago de la Glória foi uma das formas de proteger Porto Belo. Mas aqui, além desse, eles ainda têm mais outros 3 fortes. E olha, toda essa parte é Porto Belo. A gente está desse lado de cá, dentro desse Forte Santiago. Agora, lá, a gente vê e tem a impressão de que é uma ilha, mas não, é continuidade de Porto Belo. E eles chamam aqui de outro lado. Esse é o Real Aduana de Porto Belo. Foi a primeira aduana do Panamá. É um monumento que data do século XVII e foi restaurado em 1998. Cansada ya de serte fiel y que te portes así y que seas tan cruel. Ya me cansé de vivir. Olha, aqui do ladinho do forte que a gente estava, tem também o Forte São Jerônimo e uma pequena feira de artesanato onde eu conheci a Rosa. E a Rosa faz um trabalho muito bonito com uma espécie de palha. Na verdade, essa palha vem daquela palmeira lá. Posso mirar um pouquinho? Como se raça? É como agulha, ela vai bordando. É muito trabalho. Quanto tempo levas para fazer como este? Aí você leva 20 dias. 20 dias. São 20 dias para fazer um vaso como esse, que custa $20. Na verdade, esse trabalho todo dela custa $1 por dia. Um trabalho super artesanal e bem trabalhoso. Você tinge para chegar a esse color? Sim? Só tem que saber com que tu vas a hacer. Se tu não sabe, Tá vendo? Tem que saber fazer. Se não sabe, você não vai conseguir essas cores. E eu tava entendendo aqui com a Rosa que... Estos chocolates, estos são assim todos. Mira, eu vou abrir. Todos são desse jeito? Todos são de estos. Ah, todos são brancos, como esse daqui. Então, quando tu queres colores, esto, mira, este é com cocobolo, solo com ceniza. Ah, esse aqui ela mistura com cocobolo, coloca pra cozinhar, não é isso? Tá, que seria esse pedaço de madeira aqui. Então,
Ah, olha isso, ela pega essa palha, que é a natural, ela pica o cocobolo e coloca na água para cozinhar para ficar marrom. O negro... Negro solo con ese palo cocobolo solamente se cocina, lo saca, lo pone en un tanque de tierra suave, negro, tú lo metes entre un día. Ó, Otro día lo saca, lo lava. para fazer o negro, ela mistura com o cocobolo, depois ela coloca com a terra negra, demora de um dia para o outro para chegar nessa cor. É muito trabalho. Mucho trabajo, por eso que cuesta caro. Nada fácil. No es fácil, no es fácil. Não é fácil. No es fácil. A construção do Forte São Jerônimo aconteceu desde 1664 até 1739, quando ele finalmente foi entregue. E, na verdade, eles construíram esse forte depois de 2 invasões piratas, uma de Henry Morgan e outra de Edward Vernon. Esse é um mola e quem faz esse tipo de mola são os índios Kuna, não é isso? Quanto tempo demora para fazer um cono este? 5 meses para fazer um mola 5 meses. Quanto custa este? $20, ou seja, quase 25 centos por dia para fazer um trabalho tão bonito como esse. Olha que bolsa bonita e tudo bem feito, né? Com capricho danado. $2 meses para fazer cada quadradinho como esse. Cada quadradinho custa $5. É um trabalho tão bonito, gente. Olha, um desenho todo especial, todo rebordado, tudo a mano. Olha, faz tudo à mão, cada pontinho desse daqui com uma precisão tremenda. Em sua visita ao Panamá, um dos lugares que você não pode deixar de conhecer é esse aqui, a Igreja de Jesus Negro. Essa é uma igreja muito tradicional e que tem muita história para contar. Há muitos anos atrás, pescadores encontraram uma escultura de Jesus Negro, exatamente aquela que está ali. Bom, eles vestiram essa escultura, colocaram nesse santuário, porque já naquela época eles acreditaram a essa escultura muitos dos milagres que aconteceram. Pessoas foram curadas de doenças, de depressão, muitas histórias bonitas e emocionantes para contar. E hoje essas pessoas voltam anualmente aqui para agradecer a esses milagres realizados. E é claro que outros vêm para cá em busca de novos milagres. E eu fiz várias amigas aqui, ó. Eu tenho umas amiguinhas novas. Em Porto Belo existem algumas opções de bons restaurantes pitorescos, onde você pode apreciar deliciosos preparos com frutos do mar. A gente está no Los Cañones, também tem o outro lado. Vale a pena você vir, conhecer e tirar um tempinho para relaxar aqui também. Quanta história Colón nos conta! Eu tenho certeza que você gostou desse passeio. E saiba que um dia é suficiente para você desfrutar de tudo que Colón te oferece e ainda voltar para a cidade do Panamá e dar uma boa relaxada no fim de tarde na Cachoeira Amador. Então agora eu te trago para um passeio de bicicleta. Eu estou na Isla Perico, que junto com Isla Naus e Isla Margarita formavam até 1999 o forte que protegia o Canal do Panamá. Depois de 99 não foi mais preciso. Então, essas 3 ilhas foram unidas através da Cachoeira Amador,
um aterro e virou uma avenida lindíssima. E nessa avenida, essas 3 ilhas têm bares, restaurantes, lugares super gostosos e ó, pista pra gente passear de bicicleta, ali as embarcações lindas pra gente apreciar e até mesmo passeio de navio, passeio de barco que você pode pegar daqui e visitar um pouco mais de perto o Canal do Panamá, dentre outras ilhas. Que delícia passear por essa orla tão bonita! E se o Panamá é famoso pelo visual, pela posição geográfica, principalmente pelo Canal do Panamá, já ficou conhecido também pelas boas compras. Existem muitos shoppings e ofertas de produtos internacionais a preços incríveis. O Panamá é muito famoso pelas suas boas compras. Na verdade, já no aeroporto, a gente se depara com um free shop muito grande, com vários produtos e com preço bem especial. Agora tem também um Duty Free que fica na Causeway Amador, que é aquela calçada que tem os bares, os lugares super gostosos para dar uma boa relaxada. E nesse Duty Free você vai encontrar perfumes, óculos, relógios, tudo com preço muito especial e sem a taxa, né? Porque lá a gente fica livre da taxa que normalmente você paga aqui no Panamá, que chega a quase 10%. Agora tem também os grandes shoppings. Eu, por exemplo, estou agora no Multiplaza, que é um shopping muito bonito com as principais marcas do mundo todo. Mas tem Multicentro e All Brooks. Você vai conhecer um pouquinho desse delícia de lugar para as compras. Eu tinha muita curiosidade em relação ao preço das mercadorias aqui no Panamá. Realmente é bom, mas não é mais barato que os Estados Unidos. Agora, é claro que a gente vai encontrar produtos bem mais baratos do que no Brasil. Portanto, vale a pena você dar uma relaxada, conhece um pouco dessa cultura diferente, aproveita para conhecer o Canal do Panamá, que é um espetáculo, mas também faz umas comprinhas. Afinal de contas, ninguém é de ferro. Esse foi o nosso rápido passeio pelo Multiplaza. Eu gosto de fazer você vir, aproveitar bastante, com tempo, para fazer aquelas boas comprinhas, né? Mas ó, sem muita expectativa, hein? Não é caro, mas barato também não é não. Em Colón, o artesanato da pequena vila me surpreendeu. Eu fiquei curiosa para conhecer de perto o artesanato panamenho como um todo. E fui convidada para a Feira Nacional de Artesanato do Panamá. Te levo para lá agora. Estamos na Feira Nacional de Artesanato do Panamá. Esse é um evento muito grande e muito importante que acontece uma vez por ano aqui no Panamá e é promovido pelo Ministério de Comércio e Indústria. A oportunidade da gente ver tudo que os artesãos panamenhos fazem está aqui e agora. Eu sei que você vai gostar desse passeio. Vamos embora! Para você ter uma ideia, um pagãozinho como esse, todo bordado à mão, uma delicadeza tremenda, custa $10. No Brasil, o equivalente a 22, 23 reais, né? Depende da cotação do dólar. Esse é o vestido típico panamenho para as meninas. Custa $10 um como esse daqui. Mas olha, não é só para pequenininha não. Aliás, as artesãs estão vestidas também a caráter. Legítimas panamenhas. Posso mirar este? Sim. Como chama? Shakira. Shakira. Olha que lindo, gente. Isso é um colar, como se fosse uma gola de camisa. Quando, assim. Lindo. Quanto tempo demora para fazer um como este? Se toma como casi 2 semanas. Duas semanas para fazer um como esse. Felicitações. Muito lindo, muito rico. Olha quantos. É um trabalho muito comum, assim, da gente encontrar aqui no Panamá. Mas um trabalho muito bonito, né? Muito especial. Vou mostrar para o Brasil sua arte. Sim. Olha que lindo. Como haces um como este? Bueno, este arte es hecho con madera pinotea, cedro espino y
y madera tallita. Yo tallo la madera, arreglo las puertas, tallo las puertas también. Entonces utilizo pinturas. Lindo, lindo, lindo. Ele faz tudo manualmente, La gente. creatividad es mía. Muita criatividade. Felicitações, é muito lindo, rico. Olha esse. Ele disse que esse é bem popular. Ah, é uma casa feita de telha, gente. Ele também trabalha com a madeira. Arcilla, madeira e terra. Muito lindo. Graças, Ivan. E aqui no evento acontecem apresentações, desfile com roupa folclórica, shows interessantes. Aliás, está começando um agora. É a cultura panamenha ao vivo aqui com a gente. E olha uma panamenha piquitica. Olá! Que linda! Que linda! Esse é o vestido típico do Panamá para as menininhas. Peças muito diferentes, realmente é muito específico, né? Tem alguns artesanatos que parecem com os nossos artesanatos brasileiros, mas tem outros que eu nunca tinha visto antes. Olha, por exemplo, aqui é uma marca muito forte do Panamá. Esse é um trabalho que a gente encontra com frequência no Panamá, mas dá para observar também o cuidado e o capricho das artesãs no acabamento, no desenho, no desenvolvimento da peça. E é uma peça mais bonita que a outra. Como chama esse trabalho? Mulas? Mulas panameñas. Muito lindo. Hoje o Panamá vive um momento econômico e político muito importante. É o país da América Central que mais cresce. É muito bonito da gente chegar na cidade do Panamá e ver os imensos arranha-céus, a arquitetura muito moderna, e a gente consegue entender por que o Panamá é considerada a nova Dubai. O casco antigo, ou casco viejo, também conhecido carinhosamente pelos panamenhos como casco, ainda conserva todas as características originais. É um bairro muito acolhedor e muito especial. A gente consegue, inclusive, através da arquitetura de algumas fachadas, observar quem é que morava dentro de cada casa. Fachadas muito francesas, janelas italianas, algumas esquinas que nos remetem para Goa. Enfim, aqui no Casco Velho a gente realmente tem muita coisa para olhar. As praças principais são lindíssimas, a Catedral Metropolitana, a Praça Bolívar, Praça Francesa. Aqui você vai encontrar muralhas, construções antigas rodeadas de buganvílias de diversas cores e ainda alguns passeios lindos com um arco todo especial que dá um toque muito romântico. Agora, olha, muitos desses edifícios deram espaço para ótimos restaurantes e bares. E aqui ainda é possível a gente encontrar várias lojinhas recheadas de artesanato que nos remetem à cultura dos índios cunas. Por um lado, o Panamá tem edifícios muito modernos, uma arquitetura cosmopolita, alguns desses edifícios com mais de 100 andares. Por outro, a gente ainda tem cidades históricas e antigas, como Casco Antigo. Essa é a segunda cidade mais antiga do Panamá.
A primeira cidade foi totalmente saqueada e destruída pelos ataques de Henry Morgan, 1671. Em 1672 foi fundada Casco Antigo. Essa cidade até já passou por uma reformulação, ela foi restaurada, mas ainda conserva ruínas, casas que só têm a parte frontal, que na verdade nem parede apresentam mais. É um ponto turístico muito interessante e muito bonito aqui do Panamá. Vem comigo que você vai conhecer. Essa arquitetura espanhola e francesa é linda, né? De tirar o fôlego. É uma arquitetura original dos séculos 16 e 17. Atualmente, o casco está passando por um processo intenso de revitalização. Facilmente você vai observar uma obra e processo de revitalização a cada esquina. Alguns lugares já estão se transformando em boutiques, hotéis, residências de luxo, restaurantes, discotecas e bares. Sem dúvida, é um momento muito emocionante para a gente visitar o Casco Antigo. O Casco Antigo é um patrimônio mundial tombado pela Unesco em 2003. O que era, 10 anos atrás, um bairro esquecido e deteriorado, é hoje, sem dúvida, o lugar mais vibrante, daqueles que você precisa visitar quando for ao Panamá. Essa é a Igreja Catedral, é a igreja mais antiga e mais importante da cidade do Panamá. É linda a igreja, uma arquitetura muito especial. Na torre dessa igreja a gente tem pérolas de nácar, os sinos dessa igreja são de ouro que vieram do Peru e o interessante é que tudo aqui é original do ano de 1673. Agora, nesse momento que a gente está, eles estão fazendo uma restauração, inclusive no chão, em algumas outras fachadas. Gente, é um espetáculo. Aqui tem muita história, história antiga. Sim, tem muita história para contar, porque o Panamá foi descoberto em 1501 pelo espanhol Rodrigo de Bastida. Mas foi no século XIX que começaram os acontecimentos mais importantes para esse país. O mais importante de todos aconteceu em 1821, com a independência do Panamá da Espanha. Nessa época, junto com a Colômbia, Venezuela e Equador, formou uma só nação, chamada Gran Colômbia. Outro acontecimento da história do Panamá importante foi em 1903, quando o país se tornou independente e a cidade do Panamá foi escolhida como a capital do país. E aí, a infraestrutura começou a ser melhorada. Agora, é claro que a história do Panamá gira muito em torno da construção do canal, que começou em 1880 e só terminou em 1914. Por aqui passaram espanhóis, colombianos, franceses e americanos. E muitos edifícios que foram importantes pontos de decisão do país ainda podem ser vistos hoje na Praça Central do Casco Antigo. Essa daqui é a Praça Central, tem o coreto, uma feira de artesanato, a Igreja Catedral, mas aqui atrás, olha que construção belíssima. Era uma casa de uma família muito rica aqui na cidade de Casco Antigo, no Panamá. Hoje é o Palácio Municipal. Gente, os detalhes dessa construção, dessa arquitetura realmente impressionam, né? E esse contraste do Panamá, do novo com o antigo, olha, é deslumbrante, vale a visita. Ao lado do Palácio Municipal, a gente tem o Museu do Canal e eu vou te levar para lá agora.
Interoceânico foi inaugurado em 1997 e é esse museu que conta a história da construção do Canal do Panamá, desde o seu planejamento e a tentativa dos franceses. Isso tudo, é claro que passando pelos conflitos até os dias de hoje. Aqui no Museu Interoceânico do Panamá, você vai observar algumas construções da época, alguns quadros que contam detalhes da construção do canal, a dificuldade dos trabalhadores franceses e alguns instrumentos úteis em todo o processo de construção. O Museu Interoceânico do Panamá, ele fica pertinho da Praça da Catedral, aqui no Casco Antigo. Ocupa um prédio do século XIX. Além do acervo permanente, tem mostras temporárias e itinerantes. Esse farol foi construído em 1893 e essa era a sinalização utilizada desde a intenção francesa para construir um canal. Ela estava na Isla Grande, né, na Ilha Grande, e tem o aspecto muito parecido com a Torre Eiffel, dá uma reparada. E é bonito demais. Depois eles trocaram tudo isso por energia elétrica, é claro, mas está preservado aqui, olha, um farol original de 1893. Na nossa visita em Casco Antigo, a gente conheceu o Arco Chato. E o César, que é guia de turismo e entende muito da história do Panamá, estava contando pra gente que esse é o grande motivo do Canal do Panamá. Explica melhor tudo isso pra gente, César. El Arco Chato fue construido aproximadamente en 1674 por los españoles. Como en ese entonces las construcciones no tenían concreto ni metal dentro de la construcción, es una prueba de que Panamá no tenía temblores. En ese mismo año, un volcán hacía erupción en Nicaragua, que hizo el señor que iba a firmar el tratado. El señor Jaime Novarila en ese entonces llevó una foto del Arco Chato a Estados Unidos y una foto del volcán haciendo erupción en Nicaragua. Por eso nos eligieron, ya que si la construcción estaba en pie, no se había caído hasta los años 1900 y es construida cerca de los años 1800, tiene casi cerca de 300 años y todavía no se había caído. Una de las principales pruebas de que Panamá es mucho más seguro para lo que era el Canal de Panamá. Es una de las razones, actualmente uno de los sitios turísticos de Panamá. Las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Por eso voy a buscarme quien me quite esta cosquillita. É, nada como um bom guia, né? Assim a gente entende um pouquinho mais da história de cada lugar. Valeu, César, mas a gente continua porque tem muita coisa para mostrar. Esse edifício é a Embaixada da França aqui no Panamá. Aí logo aqui atrás a gente tem o Instituto Nacional de Cultura e lá adiante a gente tem a Praça da França. Vou mostrar para vocês. Las Boveiras hoje é um restaurante, mas já foi um presídio. Esse prédio antigo era considerado como a caixa forte daqui do Panamá. E nessa praça, na Praça da França, a gente tem vários monumentos, inclusive um obelisco que foi construído em homenagem aos franceses que trabalharam no Canal do Panamá, o começo da visão do Canal do Panamá. Essa daqui é a Praça da França e eu tô achando muito interessante porque em todos esses monumentos a gente tem um pouco da história do Panamá sendo contada, desde a sua descoberta até os tempos atuais e principalmente a história da construção do Canal do Panamá e o sonho americano aqui.
O Panamá tem algumas peculiaridades. Um povo simpático, um povo que nos recebeu com muito carinho. E olha, Casco Antigo fica a 2 quilômetros da cidade original, a oeste e sudoeste da cidade original. Quanta história! O Panamá realmente é muito bonito. E como é gostoso a gente entrar nesse universo, né? Perceber um pouquinho do que aconteceu aqui. Agora, não esqueça, hein? Aqui no Panamá, você tem toda a infraestrutura, a rede hoteleira de ponta. E olha, os principais hotéis do mundo todo estão aqui no Panamá, com preços convidativos. As tarifas são bem baixas em relação aos Estados Unidos e à própria Europa, até mesmo alguns hotéis aqui no nosso país. E a gastronomia é maravilhosa. Aqui no Panamá você vai ter a oportunidade de comer peixe, camarão, lagosta a um preço ínfimo. É super barato e tudo muito caprichado. E a comida parecida com a nossa comida brasileira. Você não vai estranhar não e vai passar muito bem por aqui, viu? Momento Rede Vida Visita. Beijo grande, Deus te abençoe, dá a cabeça aos pés e até amanhã. Oh!